Olá você, estudante de História! A gente vai estudar agora sobre o fim da Primeira Guerra Mundial e sobre a Revolução Russa. Eu vou aproveitar essa aula para a gente falar desses dois temas, que é o tema que a gente está estudando aí no Classroom. Final da Primeira Guerra Mundial. Os conflitos lá da Primeira Guerra eles vão se desenrolar entre 1914 e 1918. E algumas coisas vão acontecendo que vão levando essa guerra por fim. Em 1915, a Itália muda de lado. A Itália, que pertencia inicialmente aos aliados, junto com o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, vai passar para o lado da Entente. Em 1917, os Estados Unidos também vão entrar na Primeira Guerra Mundial, do lado da Entente. E também vai acontecer a Revolução Russa, lá em 1917. E com isso, a Rússia vai se retirar da Primeira Guerra Mundial. Ao final dos conflitos, a Alemanha vai ser obrigada, vai ser forçada a assinar uma rendição, num vagão de trem, inclusive, e logo depois a assinatura do Tratado de Versalhes, que é o acordo de paz que colocou fim mesmo ali na Primeira Guerra Mundial. Esse Tratado de Versalhes, ele impunha, ele obrigava a Alemanha a assumir a culpa pela Primeira Guerra, e por isso ela pagava uma multa aos vencedores. Inclusive, a Alemanha só terminou de pagar a multa da Primeira Guerra em 2010, hein? Olha aí. A Alemanha perdeu os territórios e também ficou proibida de ter um exército consistente, né? De ter tanques de guerra, navios, enfim. E a Alemanha ficou assim muito humilhada com esse Tratado de Versalhes, né? Com o final da Primeira Guerra. Foi assim. Voltando ali naquela questão da Revolução Russa, que é o que eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais aqui com vocês. Em 1917, vai ocorrer lá na Rússia, ainda antes do final da Primeira Guerra, um movimento revolucionário de trabalhadores do proletariado russo que vai promover uma revolução, que vai mudar as estruturas da sociedade russa. Mas para a gente entender o que aconteceu em 1917, a gente precisa voltar um pouquinho no final do século XIX e no iniciozinho do século XX. Como é que era a Rússia ali na virada do século XIX para o século XX? A Rússia ela pode ser considerada atrasada se a gente compará-la com o restante dos países europeus. A Rússia era um império gigantesco, assim como ainda é um país gigantesco hoje em dia, e era um governo absolutista. Quem governava a Rússia era o czar, um cara que chamava Nicolau II. O czar era o imperador russo, é como se fosse o rei, o imperador mesmo do Império Russo. Esse czar veio de César, né, veio do antigo título dos imperadores romanos. Enquanto lá a Inglaterra, os outros países da Europa já haviam passado pela Revolução Industrial e já estavam com suas indústrias ali funcionando a todo vapor, a Rússia ainda é prioritariamente agrária. As coisas só começam a mudar ali no finalzinho do século XIX e início do século XX, com a construção de uma ferrovia, a ferrovia Transiberiana, que poderia escoar a produção industrial russa para a Europa, né, para a Europa Ocidental. E aí, a Rússia vai passando ali por um processo de industrialização, começa a ter fábricas, indústrias, e com isso começa a ter também trabalhadores das fábricas, né, trabalhadores operários das fábricas. E dentre esses trabalhadores operários, começa a se disseminar as ideias socialistas, ideias baseadas em filósofos como o Saint-Simon e principalmente o Karl Marx, o principal ideólogo da Revolução Russa. E aí, devido ao governo do czar Nicolau II, em 1905, a Rússia enfrentava uma grave crise econômica e boa parte da população, pobre, tanto do campo quanto das cidades, vivia numa situação de miséria muito, muito intensa, muito complicada. E aí, em 1905, as pessoas vão sair às ruas em manifestação na cidade de São Petersburgo para cobrar do czar, para pedir para o czar um pouco mais de atenção aos problemas. Muitas das pessoas acreditavam que o czar até não sabia o que estava acontecendo, né, a situação de miséria que elas estavam vivendo. E essa manifestação ela vai ser reprimida de maneira violenta. O czar vai mandar que a guarda pessoal dele abrisse fogo contra os manifestantes
no momento em que esses manifestantes chegam ali à frente do palácio do czar Nicolau II. Era uma manifestação pacífica, as pessoas inclusive cantavam hinos, né, dizendo que o czar era muito bom, que ele era muito legal. Só que o czar não entendeu isso aí, não viu isso aí com bons olhos. Lembrando que ele era um líder absolutista, e no absolutismo não tem essa de manifestação, de contestar o poder, né? E aí isso vai pegar muito mal pro Nicolau II, pro czar da Rússia. As pessoas vão ficar muito chateadas, porque elas estavam ali numa boa, pacificamente. E por causa disso, por causa desse acontecimento que acabou ficando conhecido como Domingo Sangrento, em que centenas de pessoas foram mortas lá na Rússia, entre mulheres, trabalhadores, né, desarmados, que estavam ali apenas se manifestando pacificamente. Por causa desse episódio, que foi conhecido como Domingo Sangrento, o czar ele teve que abrir um pouco ali o seu governo. E ele criou a Duma. A Duma, D-U-M-A, é um parlamento. E nesse parlamento, o povo teria como se manifestar, né, como ser ouvido pelo czar. O problema é que o Nicolau II, apesar de ter criado a Duma, ele nunca vai escutar a Duma. E vai retomar ali o absolutismo e vai deixar para lá esse lance aí do parlamento da Duma. E com isso vão se transcorrendo os anos, lembrando que o Domingo Sangrento aconteceu em 1905 e tem início a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, ainda com o Nicolau II no governo da Rússia, do Império Russo. A Primeira Guerra ela vai colocar a Rússia numa situação econômica muito complicada. A economia russa vai entrar em colapso por causa da Primeira Guerra Mundial. E com isso, a população que já não estava numa situação muito boa começa a passar mais fome ainda, viver numa miséria ainda muito mais severa. Isso vai criar uma insatisfação muito maior do que aquela que tinha acontecido em 1905. Então, em 1917, os trabalhadores russos vão se organizar e vão tomar o poder, vão fazer uma revolução. Vão tirar do poder o Nicolau II, ou seja, o absolutismo, e vão colocar uma outra forma de governo. A Revolução Russa, a princípio, ela acontece na mão de um grupo político que se dividia entre os liberais, o pessoal burguês, o pessoal das fábricas, e os mencheviques. Quem eram os mencheviques? Eram a minoria do Partido Socialista Russo. Eles eram socialistas, eram baseados lá no Karl Marx, porém eles não eram radicais, eles tinham um pensamento mais progressivo, um pensamento no sentido de uma revolução que primeiro industrializaria a Rússia, primeiro faria com que a Rússia fosse um país desenvolvido economicamente, para depois fazer o socialismo. Diferente do outro grupo, que eram os bolcheviques. Os bolcheviques eram radicais, eles queriam fazer a revolução ali a qualquer custo. A princípio, os mencheviques dão início à Revolução Russa, logo depois os bolcheviques dão um contragolpe, digamos assim, e passam a governar a Rússia após a Revolução, consolidando de fato a Revolução Russa socialista de 1917. E aí vai haver um período ali de guerra civil em que o Exército Vermelho, o Exército Bolchevique, liderado pelo Trotsky, vai lutar contra aquele pessoal que era favorável à monarquia, vai lutar também contra os inimigos mencheviques. Nesse momento, quem governa a Rússia é o líder bolchevique, o Lenin, que também foi líder do antigo Partido Socialista Russo. O Lenin, então, passa a governar a Rússia após os bolcheviques tomarem o poder, porém ele vai governar somente até 1922 por causa de problemas de saúde. Ele vai morrer em 1924 devido ali a um derrame, e quem vai assumir no lugar dele é o Stalin, dando início a um período de uma ditadura extremamente fechada na Rússia socialista. Lembrando que em 1922 a Rússia se torna a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, ou apenas União Soviética, em que outros países que vão passar por um processo revolucionário, se definir como socialista ali na Europa, na Ásia, próxima ali à Rússia,
vão formar um bloco, digamos assim, né? Um bloco político, a União Soviética. O Stalin, então, vai governar até 1953, quando é o momento de sua morte. O governo do Stalin ele é marcado por perseguição aos opositores, por inimigos políticos sendo mortos, presos, torturados. Centenas de milhares de pessoas vão ser mortas pela ditadura do Stalin. Alguns milhões vão ser presas e torturadas. Foi um governo extremamente fechado em que ele estabeleceu um culto, né, uma veneração à própria figura dele como representante, como governante supremo da Rússia. Foi um governo totalitário, uma ditadura. Durante o governo do Stalin, ele vai mandar lá para os campos de trabalho forçado, as gulags, né, vários opositores políticos que vão morrer lá de frio, de fome, em condições péssimas de saúde. Ainda durante o governo do Stalin vai acontecer lá na frente a Segunda Guerra Mundial, né, em que o Stalin vai ser o líder aí da União Soviética. E é isso. Espero ter ajudado você a entender sobre o fim da Primeira Guerra e também sobre a Revolução Russa, que são temas que estão interligados. Até a próxima.